Hoje o tema, gente, vai ser planejamento. Porque é um tema, assim, muito importante, que eu demorei para aprender isso, assim, demorei muito, investi em curso, e eu vou aqui hoje, nessa live, ensinar tudo para vocês sobre planejamento, como eu aprendi na prática a ser uma pessoa melhor em relação a isso. Então, vamos começar, gente. Planejamento. Por que se planejar e por que você precisa planejar? A primeira coisa que você vai ganhar quando você se planeja é tempo. Tá? É a primeira coisa que você ganha, tempo. Porque quando você não tem um planejamento, você fica perdido, você não sabe como fazer as coisas, você se atrasa para entregar a encomenda do seu cliente, você se atrasa na produção, entendeu? Então, a coisa mais importante que você vai ganhar é tempo. E logo em seguida você ganha o quê? Dinheiro. Quando você aprende a se planejar. Mas por que, Rafa, eu vou ganhar tempo e dinheiro? Porque tempo é dinheiro. Desculpa aí que o celular tocou aqui. Perdão. Deixa eu repetir caso tenha cortado. E vou botar o celular de apoio aqui no silencioso para não acontecer isso de novo, tá, gente? Só um minutinho. Então, por que eu vou ganhar tempo e dinheiro? Gente, a gente tem aquela velha história, né? Que tempo é dinheiro. Ou seja, quando você está poupando tempo, quando você consegue se adiantar, você logo está ganhando dinheiro. Porque você consegue produzir mais. Você tem a mesma quantidade de tempo, mas você consegue produzir mais. Logo, você tem mais dinheiro. Terceira coisa que você vai ganhar. Ó, tempo, dinheiro, planejamento, a gente já sabe, vocês sabem o que é, né? Terceira coisa. É o que, ó? Organização. Vou contar uma história para vocês sobre organização, tá? Quando a gente chegar aqui, ó, nos problemas que eu já tive por não ter organização, por não saber me planejar, eu já me meti e cada atraso e cada enrascada, mas que graças a Deus isso não acontece mais. Outra coisa que você vai ganhar quando você sabe se planejar, além de tempo, dinheiro e organização. Quando a gente fala isso aqui de trabalho, a última coisa é o quê? Vocês ganham o quê? Vocês conseguem planejar folga. Quando a gente trabalha sozinho, né? A gente não tem isso aqui, folga. Quem é empreendedor sabe que não tem folga. Só que quando você tem um planejamento, você sabe administrar seu tempo, logo você consegue produzir mais dinheiro e você consegue ser uma pessoa organizada, você vai conseguir inserir folga no seu dia a dia. Você vai conseguir inserir até 2 vezes por semana folga aí, dependendo da sua meta de trabalho, da sua meta de produção, da sua meta financeira. Então esses aqui são os 4 pilares mais importantes do que você conquista quando você é uma pessoa que tem um planejamento bem feito. E aí o que acontece quando você não se planeja? Vocês sabem as consequências de quando você não se planeja? Quando você não se planeja, você tá sempre fazendo o quê? Apagando incêndio. Deixa eu anotar aqui. Então, o que é isso, gente? Quando você está sempre apagando incêndio. O que acontecia muito comigo por falta de planejamento? Eu planejava a encomenda, planejava a produção, mas sempre acabava alguma coisa que não era para acabar, algum ingrediente importante que não era para acabar. Também eu me atrasava na hora de entregar a produção, eu sempre me atrasava. Gente, eu sempre estava correndo contra o tempo, porque eu não tinha organização, não conseguia ter folga e perdia dinheiro, porque eu não conseguia aceitar mais encomenda. Então eu estava aqui, ó, sempre na correria, sempre atrasada, sempre com problema. Se acontecia alguma coisa errada, era muito difícil de conseguir consertar, entendeu? Passei muito sufoco por não saber me planejar. O segundo ponto é porque, ó, o que eu falei pra vocês? Que eu não tinha folga. Então, eu tava sempre o quê? Atolada. Por quê? Se eu tava sempre apagando incêndio,
Às vezes no meio da produção, eu lembro que eu tava numa produção grande de festa. No último dia para finalizar, não sei, 200 doces, acaba meu chocolate no meio da produção. Isso era 3 horas da tarde. E eu tive que sair. E eu perdi mais ou menos umas 2 horas na rua, de 2 a 3 horas na rua para comprar mais chocolate. E assim, quase que eu me dei bem mal, gente, porque eu cheguei na loja, a minha sorte é que tinham 2 lojas, uma do lado da outra, e eu consegui numa loja comprar um pouco do chocolate, na outra eu completei as compras. Porque senão eu ia apagar mais um incêndio. Como é que eu ia falar para cliente na véspera da festa dela que não tinha chocolate e que eu não ia poder produzir a encomenda dela? Se eu tivesse aqui, feito minha organização desde o início da forma correta, isso aqui não teria acontecido e eu não teria me atolado. E eu não ia passar pelo sufoco que eu passei na época, né? Deixa eu beber um golinho d'água porque hoje eu vou falar muito. Gente, só tem 10 minutinhos de live. Meu Deus, fiquem comigo porque a live hoje vai ser boa. E aí, além de estar sempre atolada, como falei pra vocês, eu não conseguia ter folga, eu não conseguia ter tempo e também não tinha dinheiro, porque eu não conseguia aceitar mais encomendas. A terceira coisa, que sempre acontece quando você não se planeja da forma correta, você se sente frustrada. Por quê? Você se sente frustrado. Primeiro, porque você não consegue aumentar seus ganhos, né? Segundo, porque você tá sempre atolada, você não tem tempo para nada. Não tem tempo para dormir, não tem tempo para produzir, não tem tempo para ficar com a sua família. Ou seja, chega uma hora que você pensa assim, para que eu vou continuar nessa profissão? Por que eu vou continuar na profissão que é incerta, se eu for empreendedora, no caso, né, se não for só uma renda extra, por que eu vou continuar na profissão incerta se eu nem ganho o suficiente para isso e eu tô sem tempo para nada? Se eu tivesse com a carteira assinada num emprego qualquer, eu ia ter minha folga, eu ia trabalhar de 8 às 6 da tarde, e agora sendo confeiteira no meu próprio negócio, eu não tenho tempo para nada, não vale a pena. Então isso acontece muito, muito, muito quando você está sempre desorganizada, apagando incêndio, sempre atolada. Isso já aconteceu comigo. Eu já tive essa sensação de trabalhar noite e dia e nunca ter dinheiro, nunca ter tempo para nada, nunca ter tempo para sair, para descansar. Não tinha tempo para descansar. E o quarto ponto, mais importante aqui, é que você não tem como lidar com imprevistos. Porque pensa só, se com um planejamento básico, planejamento entre aspas, porque quando a gente trabalha com isso, você previamente tem um planejamento. Você sabe que na sexta-feira você tem uma encomenda para entregar, ponto. Aí você se planeja mais ou menos. Mas quando você não tem um planejamento correto, você não consegue lidar com imprevistos. Vocês lembram que eu contei que na véspera de entregar uma festa com mais de 200 doces, acabou o meu chocolate na metade da produção? Vou voltar aqui da parte de método de planejamento mesmo, tá? Ó, tem 3 métodos de planejamento. Você pode usar agenda, você pode usar um planner, ou pode usar um site chamado Trello. Ele é um site ou um app, tá? Um site ou um aplicativo. Então vamos lá. Agenda. Queria pedir para um assistente, se tiver livre, se pode pegar a minha agenda e o meu planner, por favor, trazer para mim. A agenda, gente, é uma agenda comum, tá? Que vocês vão anotar seus dados, né? Aquela agenda que a gente usa anualmente, geralmente na época de escola, a gente usa mais. Deixa eu pegar aqui a agenda e o planner. Esse é só o planner. Pega a agenda pra mim lá na mesinha branca, aquela do unicórnio. Eu vou começar pelo planner, que foi o que chegou primeiro. Gente, o planner, ele é uma agenda completa de planejamento. O meu é da Você Produtiva, tá? Que eu uso. E aí, ele tem
tem ferramentas para você aprender a se planejar. É diferente da agenda que só tem os dias e o calendário. Por exemplo, tá? No Planner, eu vou abrir no mês aqui qualquer. Ele não é datado. E aí você consegue botar, ó, pra gente que é empreendedor é muito bom. Você consegue botar objetivos, metas. Tem um calendário para você visualizar o mês completo. Não sei se está focando. Enfim, depois eu mostro melhor. Tem um calendário e aí você tem várias ferramentas que você pode se planejar. E aí você visualiza todas as suas semanas, tem controle financeiro e aí vem o planejamento diário, tá? Isso aí eu vou esmiuçar com vocês depois. O Planner é uma ferramenta mais completa. Eu aconselho vocês comprarem um Planner quando vocês já tiverem craque em planejamento, porque é uma agenda bem mais cara, tá? E você precisa entender como que funciona, porque senão você vai gastar dinheiro e não vai aplicar. Tem também a agenda, igual eu falei pra vocês, ó. Minha agendinha simples, aqui. Agenda simples, janeiro, fevereiro. O que eu gosto de fazer na agenda? Eu gosto de grampear os dias que eu gastei dinheiro, quando eu paguei as contas, e vou escrevendo os pedidos. Por exemplo, esse aqui, sábado, dia 25, bolo da Aline, entregar às 11 horas da manhã, coloco o valor. Aí, a cliente tinha alergia a milho, então eu anotei 100 derivados de milho, sabor, chocolate com brigadeiro e chantininho de café, mais 15 brigadeiros e 15 brigadeiros brancos. Nesse caso, ó, como é legal a agenda, o que eu faço? Essa cliente, por coincidência, era 25 de julho e ela remarcou para o dia 9 de agosto. Então, eu anotei isso no dia 25 de julho para eu não ter impressão que eu já tinha entregue essa encomenda. No dia que ela remarcou comigo, eu fui lá para 9 de agosto. Essa agenda também vem com um calendário mensal. É muito bom o calendário mensal porque você tem uma visualização completa do mês. E aí você consegue saber se sua agenda está cheia ou não. Fui lá para o dia 9 de agosto e reescrevi o pedido todo dela, tá? 9 de agosto, isso. 8 de agosto, na verdade. Escrevi tudo de novo, porque o pedido não foi entregue. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter por escrito o que eu vou fazer nesse dia e detalhar da minha encomenda. Porque, às vezes, o que acontecia quando eu não sabia me planejar? Eu escrevia só o nome da pessoa. Bolo Aline, dia 9, 11 horas. Quando eu não escrevia esse pedido detalhado, acontecia de eu conversar várias vezes com a pessoa no WhatsApp, ela mudar o sabor e eu me confundi. Eu salvava um na minha mente e no caderno era outra coisa. Então, quando eu não passava esse textinho na agenda, eu já errei muito pedido de eu ter que refazer de última hora, ou então da própria cliente falar assim, que o pedido foi errado. Aí eu vou falar o quê? Vou falar, culpa sua que trocou várias vezes sabor? Não, culpa minha que não me planejei e que não detalhei o pedido. Então, a agenda é o mais básico, eu acho que todo mundo pode começar. Essa agenda aqui, se eu não me engano, eu paguei R$20 nessas livrarias da vida. Tudo bem? E o Trello, eu não tenho como mostrar, mas o Trello é um site, aplicativo. Tem vários vídeos no YouTube de tutorial ensinando a mexer nessa ferramenta. É uma ferramenta bem completa, mas é algo para quem é mais acostumado a mexer no computador ou ter acesso ao celular todos os dias. Eu sou uma pessoa que prefiro papel e caneta, tá? Esse negócio de computador eu fico com preguiça de ficar checando e acabo não utilizando com frequência. Eu acho bem mais simples a agenda ou o Planner. Nesse ano de 2021, eu estou usando exclusivamente o Planner, tanto para as minhas encomendas, como para minha agenda pessoal. E eu vou explicar para vocês por quê, tá? Quando a gente entrar aqui, ó, no como se planejar. Vamos lá. Como se planejar, galera? Tem 3 formas de planejar e você tem que seguir as 3 formas. No início eu achava muito custoso, trabalhoso, e confesso que me dava preguiça e eu fazia só o segundo método que eu vou explicar para vocês. E por isso que, mesmo começando a me planejar, antes de fazer os cursos, porque eu investi em curso de planejamento, porque foi uma dificuldade muito grande que eu tinha, e graças a Deus eu superei, estudando muito, praticando e errando muito.
Então, na hora de se planejar, você não pode ter preguiça, tá? Você tem que seguir o método para poder funcionar. E isso aqui, gente, o trabalho que isso aqui dá é bem menos do trabalho que isso aqui dá, ó, quando as coisas acontecem errado. Porque quando você tem planejamento, você consegue lidar com tudo isso aqui. Sem perder a paciência, sem ficar frustrada, sem acabar desagradando o cliente, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é o planejamento mensal. Por que o planejamento mensal? Você vai pegar um calendário. Eu imprimi um aqui pra vocês, mas eu não sei se vai dar pra ver na live. Ó. Esse é impresso, tá? Quem assistir a live até o final e compartilhar, tirar print, compartilhar que participou da live, vai ganhar esse material em PDF. Ó, tem um planejamento mensal. Dá pra ver aí na live no Instagram? E na do YouTube não dá, né? Aí deu. Pronto, esse é um plannerzinho mensal. Esse aqui é um não datado, tá? Que eu fiz pra vocês, eu que fiz esse material pra vocês. Vocês vão escrever o mês que a gente tá e o ano. E aí vocês vão enumerar aqui a data e vão botar assim, ó, o mês completo. Dia 1º eu tenho entrega, dia 5 eu tenho entrega, dia 15 eu tenho entrega. Assim você vai ter uma visualização geral da sua agenda. Esse é o primeiro. O segundo é o semanal. E o planejamento semanal é este, olha aqui. Galera do YouTube, temos pessoas ao vivo no YouTube, dá pra ver? Opa, dá pra ver? Deixem like aí, tá? E galera do Instagram. Acho que o Instagram... Ah, o Instagram dá pra ver. Gente, é porque a câmera tá invertida, eu tô meio confusa aqui, tá? Pronto. E aí a gente vem pro semanal. Rafa, mas eu tenho que fazer mensal e semanal? Tem. O mensal, como eu falei, vai ser uma visão geral do que você tá fazendo, tá? O semanal é mais detalhado. E aí, se a gente tem um planejamento mensal e um planejamento semanal, a gente tem o quê? Um planejamento diário. Nossa, Rafa, meu Deus, eu tenho que escrever 2 vezes, 3 vezes o que eu tenho que fazer. Não, gente, o que vocês podem fazer? Eu escrevo várias vezes no planner porque eu tenho a visão geral da semana, a visão geral do mês e o detalhe do dia a dia. Mas no planner semanal, eu fico confusa com a câmera que eu tenho que mostrar. No planner semanal, vocês vêm aqui, ó, segunda. Então, você vai escrever tudo que você tem na semana e ao longo que você vai escrevendo durante a semana, você também já está escrevendo o diário. Então, aqui você está fazendo 2 planejamentos de uma vez só. Tanto o seu planejamento diário quanto o seu planejamento semanal. Então, isso aqui tem que ser uma soma. Não dá para fazer só um ou só outro. Por que que eu me atrapalhava nas minhas encomendas? Porque ou eu fazia só o planejamento mensal e não detalhava o que eu tinha que fazer na semana e no dia, ou eu fazia só o semanal. E aí, como é que ficava? Às vezes o cliente vinha, minha encomenda, eu ficava assim, ó, falta de ar, porque eu não sabia qual era a encomenda, eu não sabia a data. Já aconteceu da pessoa falar, tô indo buscar. E eu buscar o quê? Encomenda, que eu não anotei. Gente, e agora eu vou falar o que a gente deve ter num planejamento. Como eu falei, principalmente para quem for empreendedora ou tiver querendo ingressar nessa área de confeitaria. O planejamento, uma das coisas que eu mais errei também, era que eu planejava separado a minha vida. Tá? Então, o que tem que ter no seu planejamento é, a primeira coisa você vai botar, deixa eu só conferir aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é as suas organizações pessoais. Escreva aqui, ó, médico, conta para pagar,
Descreva aniversário de pessoas importantes, da sua família, dos seus amigos, para você não esquecer, porque eu já esqueci muitos, porque eu só pensava em trabalho, e quando dava meia-noite eu descobria que era aniversário de alguém e eu tinha esquecido. Tá? Depois das atividades pessoais, você tem que botar planejamento de compras. Isso vale, se você quiser, isso vale tanto para suas compras pessoais, né, suas compras de casa, como para as compras de doce. A gente está focando aqui mais no planejamento de quem faz produção, tá? Então, ter o planejamento de compras é muito importante. Depois do planejamento de compras, a gente tem planejamento de produção. Certo? Porque a gente vai... Quando a gente está na produção, a gente primeiro faz as compras, depois a gente produz. E a gente tem o quarto planejamento, que é muito importante, que é o da entrega. Quase que eu escrevi errado aqui. Planejamento de entrega. Mas eu não faço entrega. Gente, mas você tem que planejar o dia que você vai entregar para o seu cliente, o horário que você vai entregar para o seu cliente, como você vai entregar para o seu cliente. Você vai mandar essa encomenda de Uber? Você vai falar para o cliente vir retirar? Então, isso tem que estar planejado no seu dia a dia, para você não, sei lá, aceitar uma encomenda e ter um médico marcado no horário que o cliente quer buscar. Então, você tem que saber disso antes. Tudo certo até aqui? Vamos para a segunda parte. São 3 partes hoje, viu, gente? Tô bem animada. E vamos lá. E aí, gente, o jeito errado de se planejar, que foi o que mais pegou na minha vida, assim, ó, que eu demorei para aprender. O jeito errado de se planejar é que você vai colocar tudo pro mesmo dia. Então, vamos lá, tudo de uma vez. Eu tinha esse problema, porque eu falava, então eu vou ser a pessoa... Já que eu não sou organizada, agora eu vou ser a pessoa mais adiantada desse mundo. Eu jogava tudo para um dia só. Mas não dá tempo de fazer compras no mesmo dia que você vai fazer produção, no mesmo dia que você vai montar caixinha, no mesmo dia que você vai higienizar seu ambiente de trabalho, no mesmo dia que você tem um médico. Você é só uma pessoa, você consegue fazer no máximo 3 atividades, dependendo do que for. Mas não dá pra você juntar tudo e vamos lá fazer um sopão e vai dar tudo certo. Não, não dá certo, porque você vai continuar esgotada, você vai continuar com problemas de organização, tá? Então nunca queiram fazer tudo de uma vez só, porque isso é muito prejudicial. O segundo problema é que eu planejava somente minha produção. Então o que acontecia? É aniversário da minha mãe, não posso ir. Aniversário do meu namorado, não posso ir. Aniversário da minha avó, não posso ir. Almoço de família, não posso ir. Tô doente, preciso de um médico, não posso ir. Por quê? Só pensava na produção. E aqui a gente não é só produção, a gente é um ser humano também. A gente precisa confraternizar com a família, a gente precisa confraternizar com os amigos, a gente precisa ir num médico, a gente precisa fazer uma atividade física, entendeu? A gente não pode focar 100% no trabalho. Outra coisa que me atrapalhava era misturar processos. O que acontece quando você mistura processos? O que eu fazia, gente? Eu pegava e falava, então vamos fazer tudo de uma vez só, né? Então eu vou fazer massa, eu vou fazer recheio, eu vou montar o bolo, eu vou fazer a decoração, eu vou fazer casquinha, eu vou fazer o bonequinho, eu vou fazer bolo no pote, eu vou fazer cupcake. Tudo de uma vez. Então eu não conseguia ter uma linha de produção. Eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo e eu não estava fazendo nada. E isso não é ser organizada. Não é porque eu fiz uma lista enorme no papel que quer dizer que eu estou sendo organizada. Eu tenho que ter método de organização, eu tenho que ter esse planejamento, eu tenho que dividir por etapas a minha produção, eu tenho que dividir por etapas o meu trabalho para eu conseguir executar esse planejamento com perfeição, tá? E o último, gente, além de misturar processo, eu esquecia, como eu falei, de acrescentar as atividades pessoais. Então, eu já cansei de ter aniversário da família para ir e não poder ir.
Eu já cansei. Eu já cansei de ter... Eu mexi aqui. Eu já cansei de ter aniversário da família que eu não podia ir. Eu já cansei de estar doente, que eu não conseguia nem ir no médico. Porque eu não podia ir no médico. Porque eu tava aqui, ó, atolada na produção. Eu tava me planejando da forma errada. Outra coisa bem importante que acontecia de ruim era isso aqui, gente, ó. Esse é o quinto ponto. Botem aí como bônus. Anotar na mente, tá? Não façam isso, porque a tinta da mente é invisível. Quando você só pensa, sexta-feira eu preciso fazer uma entrega. Beleza, aí fica a semana toda. Sexta-feira eu preciso fazer entrega. Sexta-feira eu preciso fazer entrega. Chega na quinta-feira, você nem 11 horas da noite você... Sexta-feira eu preciso fazer uma entrega. E aí, se for algo grande, que você não vai conseguir entregar, porque a gente tem que respeitar o processo do doce, não é uma coisa assim, não é vapt-vupt, não é mágica, não tem a varinha da Cinderela que você vai apontar e vai ficar pronto. Então, por isso que você tem que anotar tudo, tudo. Eu anoto tudo que eu tenho que fazer, gente. Se eu tenho que ir na padaria comprar um pão, tá lá no meu planejamento. Amanhã ir na padaria comprar um pão. Porque foi assim que eu consegui ficar organizada e que eu parei de passar sufoco. Quando eu passei a anotar de forma correta o meu planejamento. Como eu falei para vocês, no planejamento mensal, a gente vai anotar todos os compromissos primeiros pessoais. Aniversário, feriado importante aí que você quiser curtir. Pagamento de conta, para você não esquecer. Vai anotar tudo. Depois, a gente vai anotar as encomendas. No início, gente, quando você estiver começando, você não vai lotar a sua agenda de encomendas, tá? Isso é uma construção. Eu já passei mês assim que eu atendia, sei lá, 5 pessoas no meu início. Mas hoje em dia, eu anoto tudo. Entendeu? Se eu tivesse anotado tudo, teria sido bem melhor, porque eu ia saber... Ia ter parâmetro para saber se eu estou crescendo, ia saber se eu estava melhorando a cada mês. Quando a gente não tem esse controle, você acaba tendo um controle, né? Quando você faz um planejamento mensal. Por quê? Quando você anota as encomendas, eu gosto de anotar o nome da pessoa e o valor. Porque aí no final do mês, eu somo e vejo quanto que eu produzi naquele mês e quanto que eu preciso melhorar para o próximo mês, né? Porque a gente sempre tem que ter uma meta para crescer mais a cada dia. Estão entendendo tudo? Mandem coraçãozinho aí se vocês estão entendendo. Mandem perguntas. Eu acho que a live hoje está bem legal. E vamos lá. A gente vai fazer a anotação pessoal pessoais e encomendas. Tá? Os pessoais você bota aí médico, conta para pagar, aluguel. E anota no dia que você paga, tá? Porque eu acho que fica bem legal isso. Anota no dia que você quer tirar uma folga, planeja aí sua folga, suas encomendas, seu trabalho, seus ganhos, que é bem legal. No semanal, você vai anotar, eu deixei um espaço pequeno, mas não tem problema não. No semanal você vai vir aqui, a gente vai falar sobre as compras, lembra? As compras eu vou falar embaixo, mas tudo bem. Você vai tirar uma vez por semana, o dia que você vai fazer compras. Você vai anotar dia a dia as suas encomendas, que funciona assim, ó. Deixa eu só ver aqui se eu não tô me adiantando no outro tópico, para não ficar repetido. Tem uma pergunta que eu vou ler. Pode ler a pergunta. Como vocês planejam em épocas festivas? Natal, Páscoa, essas coisas, né, gente? Ó, o planejamento da Páscoa já tá rolando. Janeiro, 14 de janeiro, você tá falando, Rafa, você já tá se planejando para Páscoa? Sim, porque nesses períodos a gente tem outras coisas que a gente precisa pesquisar. Por exemplo, deixa eu passar uma folha aqui para falar para vocês. Quando é época festiva, o nosso planejamento é maior. A gente tem que pensar no tema. Por exemplo, vamos falar de Páscoa. Qual vai ser a campanha da minha Páscoa? Vai ser Páscoa fofinha? Páscoa azul?
Não sei. Doce Páscoa. Vamos lá, vai ser doce Páscoa. Doce Páscoa. Certo. Depois do tema, a gente tem que ver. Vou ficar desse lado que eu acho que fica melhor, né? A gente tem que ver embalagem. E aí eu tenho que... Como eu tava falando, eu vi que travou na foto da embalagem. Então, quando é uma época festiva muito grande, eu começo a me planejar com muita antecedência, tá? Tem que ser aí, bota aí pra vocês, 90 dias de antecedência é um tempo muito bom. E eu já calculo quanto que eu quero vender, quanto que eu vou precisar gastar. Se for algo que eu tenho certeza que eu vou vender, eu vou comprando isso aos poucos. Então, todo mês eu compro um pouco de material para não me sobrecarregar, para não comprar mais caro na semana da Páscoa, vamos supor que é o que está próximo. Planejo os sabores que eu quero fazer. Já um mês antes eu já começo a montar as caixinhas, começo a ver as embalagens, deixo o máximo que eu consigo adiantado. Agora eu vou voltar aqui para onde a gente estava aqui. Já bebi minha água toda. Deixa eu só voltar aqui. Planejamento semanal. Isso, a gente coloca os detalhes das encomendas, o detalhe dos compromissos que você tem dentro desse planejamento semanal. Você já está adiantando o seu planejamento diário, né? Como eu falei aqui para vocês. É o semanal mais diário. E o que eu gosto de fazer no meu planejamento semanal? Tem surgido muitas dúvidas no meu Instagram se eu trabalho em casa ou se eu tenho um ateliê próprio. Eu trabalho na minha casa, que é o meu ateliê. Antigamente eu tinha um apartamento que era exclusivamente para trabalho, mas acabei que eu vim morar no meu trabalho, né? Então o que eu faço? Eu separo o meu dia por blocos. Ó, manhã, tarde e noite. No planejamento semanal que eu preparei para vocês no materialzinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz assim também. Oi, De Carla, tudo bom? Acompanha aí essa live de planejamento que tá incrível. Não sei em que momento você chegou, tá? Mas acho que vai te ajudar muito. Sim, mudou a minha vida e o meu trabalho. Olha aqui na live. Vamos lá, como é que tá aparecendo aqui? Eu separei, ó, de segunda a domingo, e aí eu botei manhã, tarde e noite. Certo? E aí, o que eu gosto de fazer? Como eu trabalho em casa e eu trabalho exclusivamente com a confeitaria, eu não tenho um emprego paralelo, eu sempre gosto de tirar o bloco da manhã para fazer serviço de casa quando não é produção. Mas mesmo em semana de produção, eu tô conseguindo ficar tão organizada que eu tô conseguindo separar, tá? Então, de manhã eu faço o serviço da casa. À tarde, eu trabalho, seja em trabalho de escritório ou trabalho de produção na cozinha. E à noite, gente, depende muito. Por exemplo, porque às vezes demanda de eu precisar trabalhar à noite. Desculpa, eu tô com sono sim. Às vezes demanda de eu precisar trabalhar no período da noite, me estender. Mas aí é uma opção minha. Você pode bloquear o seu período da tarde e falar que quando der, sei lá, 7 horas, é um horário bacana, você encerra a sua produção. Quando eu estou em produção de iFood, em semana de delivery, 7 horas eu encerro minha produção. 7 horas eu fecho o iFood e aí eu organizo o que tenho que organizar, porque eu preciso tomar banho, lavar a louça, recolher, ver o que sobrou, ver o que não sobrou, fazer caixa. Então acaba que eu trabalho mais ou menos até às 8, mas é por opção minha. E eu abro o iFood às 11, tá? Então é assim que eu me planejo, que eu faço assim, separo meus blocos e aí vou colocando as atividades. Eu gosto de botar na manhã casa, porque casa envolve a gente precisar ir no mercado. E no mercado, às vezes, você pode comprar alguma coisa para confeitaria, envolve eu precisar repor algum produto. Hoje em dia eu peço tudo pela internet, porque depois que veio a pandemia, as lojas se adaptaram, né? Só não o supermercado, mas as lojas se adaptaram e aí eu consigo comprar todo o meu material de confeitaria pela internet, que me poupa um baita tempo. E a gente vai, ó, entrar aqui nas compras agora.
Ah, uma coisa bem importante para quem trabalha em casa. A coisa mais importante para vocês que trabalham em casa, assim como eu, é não misturar os compromissos. Se você vai tirar amanhã para cuidar da sua casa, cuide da sua casa. E à tarde é trabalho, tá? Ou inverta. Porque assim, não tem coisa pior do que se você falar: ah, vou aproveitar que eu tô em casa fazendo um bolo e vou faxinar a casa. Não, não pode ser, porque aí você também vai atrapalhar seu planejamento, você não vai se dedicar nem 100% à sua produção, nem 100% aos cuidados da sua casa. Então, tira esse bloco da manhã ou da tarde, separa direitinho, porque senão você vai ficar louca, fazendo tudo ao mesmo tempo, não vai fluir. E aí, gente, vamos falar de como você pode fazer um planejamento de contas. Eu tô bebendo muita água. Minha garganta tá bem seca. Dando live a semana inteira, é a primeira vez que eu faço isso. Vou pegar minha colinha aqui, porque tem bastante coisa pra falar pra vocês. Ó, você vai pegar uma vez por semana. Vocês vão perceber que é um conjunto. No momento que você estiver fazendo o planejamento da semana, você vai estar fazendo seu planejamento de compras ao mesmo tempo. Por quê? Quando você for lá escrever as compras, o seu planejamento semanal, você vai escrever as compras, pessoal, encomenda. Aí fica bem repetitiva a forma que você escreve, mas é bom porque você não esquece de nenhum compromisso. Quando você for escrever as encomendas, você já vai estar com um bloquinho de papel do lado e vai estar anotando. Essa semana eu tenho um bolo decorado com morango, então eu preciso comprar morango, eu preciso comprar leite condensado, que acabou, preciso comprar cacau em pó. Você vai estar anotando tudo isso, fazendo sua listinha aqui. Vamos supor, leite condensado, morango, banana, chocolate. E aí depois que você anotar tudo que você tem aqui, né, fazer, você vai conferir o que você tem em casa e o que você não tem em casa, porque é muito importante conferir. Uma vez aconteceu comigo, graças a Deus pro bem, que eu não perdi nada. Mas uma vez aconteceu comigo que eu vi uma promoção de leite ninho muito boa e eu tava, tipo, na minha última lata de leite ninho. Gente, eu comprei, tipo, sei lá, 15 latas de leite ninho. Beleza, aí comprei, produzi. Quando eu fui me mudar da casa da minha mãe pro meu apartamento, pro meu primeiro ateliê, fui ver o que eu tinha nas minhas caixas. Eu tinha uma caixa lotada de lata de leite ninho. Lotada, cheia de leite ninho. Tipo, acho que tinha também umas 15 latas de leite ninho. E, graças a Deus, não estava vencido, porque senão eu ia perder tudo. Mas por quê? Porque eu não tinha planejamento, eu não tinha organização, eu não conseguia nem saber o que eu tinha no meu estoque. Quanto mais... Olha, Deus me ajudou bastante, viu? Mas também foram muitos dias assim, ó, sem dormir. Porque como que pode a pessoa não saber nem o que tinha no estoque e ainda dar conta de fazer as encomendas? Então, ó, uma vez por semana você vai fazer isso. Eu aconselho você fazer isso no domingo. Porque aí você tá planejando já, domingo é o primeiro dia da semana, você já tá planejando sua próxima semana de trabalho. Mas se no domingo não ficar legal pra você, você faça no sábado. Mas tente, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer o planejamento no domingo. Planejando no domingo, você vai fazer o quê? Segunda de manhã, você vai ao mercado. Repor o que você precisa, tá? Vamos supor, como eu falei pra vocês, se for um bolo decorado com morango, você vai anotar que segunda-feira você vai comprar no mercado o leite condensado, banana que não estraga e o chocolate. O morango você só vai poder comprar, sei lá, na quinta-feira, se o bolo for pra sexta, né? Porque se você comprar na segunda-feira, esse morango pode madurar e estragar. E aí você anota no seu planejamento que na quinta-feira você precisa comprar um morango. Pra não acontecer o quê? Na sexta-feira de manhã você falar, tem que comprar morango, eu esqueci. E aí você sair, não tem morango, ou o morango tá muito maduro, o morango não tá muito bonito, né? Acontece isso. O que mais? Gente, outra coisa que você vai ganhar muito tempo é você ter o mínimo de estoque possível. Por que o mínimo, Rafa, e não o máximo? Se você tiver
começando agora, eu escrevi tudo errado. Se você estiver começando agora, você não vai ter muitas encomendas. Então, não faz sentido você comprar fardos e fardos de leite condensado, fardos e fardos de creme de leite. Então, tenta comprar pelo menos, por exemplo, se tiver num preço bom, 10 unidades de cada, né? 10 creme de leite, 10 leite condensado, pelo menos para durar uma semana. Tenta fazer esse estoque de uma semana quando você estiver começando, porque vai te ajudar a ganhar tempo. Como eu falei para vocês, tempo tempo é a base de tudo. Então, assim, para vocês não precisarem no meio da semana sair para repor estoque ou tá fazendo uma quantidade de doce e achar que o doce dava. Outra coisa bem importante. Se acontecer, mesmo do seu planejamento, uma pessoa te encomendar algo de última hora e você não tiver aquele ingrediente, mas você tiver tempo hábil para produzir a encomenda, peçam pelo aplicativo, peçam pela internet, um site que entregue, qualquer coisa dentro do prazo que você consiga atender, óbvio, se isso for possível, dentro do prazo, peça pelo aplicativo. Por quê? Gente, enquanto você vai falar, mas e a taxa do Uber, por exemplo? Vou pagar R$10 de taxa? Esses R$10 de taxa, ele vai valer muito mais do que dependendo da cidade onde você morar. Se você for uma pessoa que pega muito trânsito na sua cidade, vai valer muito mais esses R$10 do que você parar toda a sua produção e sair. Porque enquanto você está esperando esse único ingrediente chegar, você pode estar adiantando outra coisa, nem que seja lavar a louça, né? Então, tempo é dinheiro. Esses R$10 vai sair bem mais em conta para você do que você largar tudo e comprar esse ingrediente que faltou. O que mais que a gente tem para falar aqui? Isso, agora vamos para a próxima etapa. Tudo certo até aqui? Tem dúvidas, perguntas? Vamos para a terceira e última etapa. Já tem quase 1 hora de live aí. Agora a gente vai falar aqui, ó, planejamento de produção. O que acontece no planejamento de produção? Você tem que definir como que é a sua forma de trabalhar. Você vai trabalhar de domingo a domingo? De domingo a domingo? Você vai trabalhar de segunda a sexta? Ou você vai trabalhar só no final de semana? Defina os dias que você vai trabalhar com o horário que você vai trabalhar, tá? Você vai trabalhar o quê? 24 horas, 18 horas por dia. Você vai trabalhar em horário comercial, de 8 às 6 da tarde. Defina como que vai ser a sua forma de trabalhar, porque isso aqui você vai guiar o seu cliente. Se ele vier falar com você, a maioria das confeiteiras trabalham de terça a sábado, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês o que é comum, que eu não sei como vocês aplicam. Para vocês anotarem. A maioria das confeiteiras trabalham de terça a sábado. Então, se um cliente pedir um bolo para domingo, você vai fazer o quê? Olha, não trabalho no domingo, mas você pode retirar sua encomenda comigo no sábado. Tudo bem? Até, sei lá, 3 horas da tarde. Porque geralmente no sábado também, quem trabalha sozinho não trabalha até o final do dia. Então, você vai conseguir falar isso para o seu cliente. E aí você vai decidir também se você vai tirar a sua segunda-feira ou seu domingo para atender encomenda especial, atender um cliente especial. Você vai poder decidir e ditar, porque se você não definir, você vai ficar à mercê, né? À mercê, eu falo o quê? Você vai ter que atender todo o tempo, porque você não definiu um horário de trabalho. Depois disso, gente, o que a gente vai fazer? Você vai... Quando você definiu como é a sua forma de trabalhar, o horário que você vai trabalhar, o dia que você vai trabalhar, que você vai responder o WhatsApp, a gente vai planejar a produção. E é a partir daí que eu vou falar para vocês, ó. Na minha produção, eu trabalho com antecipação de 3 dias. Nossa, Rafaela, você deixa minha encomenda pronta 3 dias antes? Não. Eu começo a planejar e a produzir sua encomenda 3 dias antes, dependendo do que for.
tá? Dependendo do produto, por exemplo, eu trabalho muito com produto personalizado em pasta americana. Isso eu consigo começar uma semana antes. Eu começo o doce uma semana antes? Não. Começa a decoração uma semana antes, tá? Depois eu vou falar para vocês como que a gente consegue organizar isso. Tem muitos processos de congelamento que te ajuda a aumentar a sua produção, a ganhar mais dinheiro, tudo bem? É assim que você vai conseguir aumentar a sua produção e ganhar mais dinheiro. Você já teve muito problema por não se planejar? Já. Tive muito problema por não me planejar. Já quase não entreguei encomenda por não me planejar. Teve coisa que deu certo, que bem no meu início, eu tenho até vergonha de lembrar disso, mas bem no meu início tinha encomenda que não dava certo, eu entregava de qualquer jeito, eu dava uma tapeada, e era cliente que aí não voltou, né? Não volta, o cliente não volta, gente. Você perde o cliente por não se planejar. Eu já fiquei assim, ó, 4 dias inteiros sem dormir nada. Era porque eu tinha muita coisa para fazer? Não, porque se eu tivesse me planejado, não estaria assim. Hoje em dia, eu falei até para um cliente esses dias que eu trabalho com antecipação. Todas as minhas encomendas ficam prontas na véspera do cliente vir buscar. Rafa, por que você não fala isso para o seu cliente? Porque o que eu falo para deixar pronta? Eu deixo todas as embalagens prontas, eu falo, não, amanhã é só botar dentro da caixinha e entregar. Então o bolo já está pronto dentro da geladeira, amanhã é só finalizar um ponto de decoração. Então eu me planejo para terminar tudo um dia antes. Tem festa, gente, quando tem muito modelado, muito decorado, que eu fico tão planejada, que falta 2 dias eu fico assim, ó, ansiosa para terminar a festa, porque eu fico muito tranquila. No meu início, eu já fui de virar noite atrás noite para conseguir entregar encomendas simples. Hoje em dia, eu não trabalho até tarde. Eu trabalho mais, claro, em épocas especiais como Páscoa e Natal, porque demandam mais do nosso tempo, porque as pessoas tendem a fazer pedidos maiores, né? Tendem a comprar 20, 30, 40 lembrancinhas, a mesma pessoa. Por isso que eu trabalho bem mais na época de Natal e Páscoa e acabo indo até no máximo 1 da manhã. Não chego muito a passar disso. Mas dia a dia, 10 da noite assim, eu posso encerrar. Eu tenho até minha assistente que vem me ajudar de vez em quando, minha cunhada, que ela dorme aqui, né, quando a gente precisa fazer esse tipo de trabalho maior. E ela fala, tem certeza que a gente pode dormir? Ainda são 10 horas, estou acostumada de dormir 3 da manhã com você. Eu falei, é estranho, né, porque a gente começou virando noite, literalmente, de terminar com o cliente batendo na porta. E hoje em dia, dá 10 horas, a gente pode conversar, pode jantar, pode ir dormir, ver um filme, fazer qualquer coisa. Então, planejamento é essencial. O que acontece quando você vai produzir a sua encomenda, gente? O cliente falou, eu quero 30 bolos no pote para sexta-feira. O que você vai fazer? Eu, Rafaela, gosto de dormir na quinta-feira com tudo pronto. Mas eu já sei fazer isso. Confira com o seu cliente se ele vai querer sexta-feira, 8 horas da manhã. Você não pode finalizar na sexta-feira, você tem que finalizar na quinta-feira, até porque o bolo no pote ele precisa ter um descanso na geladeira para ele ficar geladinho e gostoso, tá? Então eu vou falar esse exemplo do bolo no pote sexta-feira, 8 horas da manhã. Vou até escrever aqui. Sexta, às 8. Vai entregar às 8 porque é um cliente especial, a festa dele é pela manhã e tudo mais. O que você vai fazer? Sexta, então eu não posso terminar na sexta, porque às 8 horas da manhã, a não ser que você acorde 5, 6 horas da manhã para dar tempo, mas eu aconselho você terminar na quinta-feira com calma. Então, a gente começa como? Primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a massa. A massa a gente tem que começar quando? Pelos cálculos, se eu tenho que terminar na quinta, então na terça-feira. O segundo passo que a gente tem que fazer é o recheio, vai ser o segundo dia. O recheio eu tenho que fazer quando? Na quarta. O terceiro passo é o quê? A montagem. Então, ó, vai ser na quinta. Montagem e finalização. Eu levei um susto aqui.
Aqui, ó, antecipação de 3 dias, tá? No primeiro dia a gente vai fazer a massa, porque a massa precisa descansar. Isso, gente, eu tô botando aqui um exemplo. Se você tiver só os 30 bolos no pote para fazer, você consegue fazer, por exemplo, a massa de manhã e o recheio à noite. Se for um sabor só, se não for complexo, tudo bem? Agora, se você, por exemplo, tem um trabalho fixo e vai fazer esse produto só no período da noite, você divide assim, porque fica mais fácil, tá? Porque você não vai se atolar, não vai precisar virar à noite e os produtos duram. Você vai fazer a massa no primeiro dia, na terça-feira. Inclusive, semana que vem, teremos uma live sobre montagem de bolo no pote. E a gente vai fazer em 3 dias. Então, vocês vão ver esse processo ao vivo comigo. A gente vai fazer a massa na terça-feira. Vai esfriar, vai embalar e armazenar na geladeira. O recheio a gente vai fazer na quarta-feira. Vai embalar, esfriar e armazenar na geladeira. Isso aqui vocês também podem incluir o quê? Já podem se antecipar aqui, ó. Vocês vão ter que... Lembrem-se que precisa etiquetar a embalagem. Não é só montar. Então, vai tudo isso. Etiquetar a embalagem. Vocês vão separar a sacolinha. Então, por isso que vocês têm que ter esse processo aqui, ó. Passo a passo. Não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Se você trabalha sozinha, se você trabalha à noite, se você só tem um período da noite para montar bolo no pote, para poder produzir os seus doces, tudo bem? Então, a gente vem aqui, no terceiro dia você vai tirar os 2 da geladeira, vai esperar voltar para a temperatura ambiente, e aí vai fazer a montagem dos seus bolos, vai etiquetar, vai separar, vai escrever o bilhetinho para o cliente, vai deixar ele descansar na geladeira, porque é importante o bolo no pote descansar, para texturizar, para pegar todos os sabores e aromas que tá ali dentro daquele potinho, porque montar um bolo no pote não é só jogar os ingredientes igual o pessoal faz dentro de um pote, não é só isso. E na sexta-feira, 8 horas da manhã, vai estar pronto para o seu cliente retirar. Se você já tiver ido para o trabalho, para algum parente seu entregar, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque o seu planejamento aqui, ó, ele tá redondo, é uma coisa que funciona, ó. Esse, com esse, tá vendo? Meu círculo ficou horrível, mas é assim que funciona. E aí, depois que a gente faz a produção, a gente vem pro planejamento de entregas. Ainda tem gente nessa live, porque, ó, já bati 1 hora de live. Quando a gente vai pro planejamento de entregas, como que eu faço para conciliar a encomenda com delivery? Matilde, vou falar agora. Ó, com o planejamento de entregas, você vai definir um horário que você vai trabalhar. A partir de qual horário? Eu entrego a partir das 11 da manhã para os meus clientes, até 7 horas da noite. E aí, Matilde, é o mesmo horário que tem a minha pronta entrega, o meu delivery. Com esse tipo de planejamento, eu consigo fazer, se eu tenho um bolo e o delivery para entregar, tudo bem? Eu consigo fazer a mesma coisa. Eu vou seguir massa do bolo no pote, recheio do bolo no pote. No terceiro dia, montagem do bolo no pote. Por que eu gosto de terminar minha encomenda um dia antes? Porque eu vou conseguir conciliar isso aqui, ó. Eu vou ter tempo tanto para fazer meu bolo no pote, quanto para fazer o meu bolo de festa decorado para o meu cliente. Porque às vezes o cliente quer uma lembrancinha, que é o bolo no pote, e quer um bolo para mesa. Então, se eu não tivesse esse planejamento, eu não conseguiria fazer isso. Tudo bem? Mesmo trabalhando sozinha, é possível fazer isso. Pronto. E aí você vai definir seus horários de entrega. Por que eu gosto de definir às 11 às 7 da noite? No sábado, se eu não me engano, eu entrego de 10 às 15. Porque eu tô mudando uns horários e aí eu não defini direito. Mas, se eu não me engano, é de 10 às 15 ou de 10 às 2. Por que eu gosto de definir esse horário? A Matilde perguntou agora como que eu concilio encomenda de bolo com bolo no pote. Gente, travou o Instagram de novo! Ai, que delícia! Não sei. Será que as suas lives estão durando mesmo? Não sei.
Meu Deus. Gente, peraí. Agora eu não tô conseguindo nem encerrar. Gente, peraí que eu tô tentando arrumar a live do Instagram. Não tá nem fechando. Acho que meu celular superaqueceu. Tá muito quente? Eu vou perder essa live todinha. Depois a gente foca em... Ela tá no YouTube. Ah, acho que voltou. Vê se eu voltei. Tá vídeo ao vivo contando. Vê se eu voltei. A imagem voltou aqui. Vai voltar. Oi, oi, oi. Estamos ao vivo de novo no Instagram? Acho que tá carregando aí. Voltei. Voltei. Gente, não sei o que tá acontecendo com o Instagram, que ele está tentando me derrubar toda hora, mas ele não vai me tombar, tá? Você não vai me tombar. Eu me perdi. Onde que eu tava? Definir o horário de entrega. Parou nessa parte no Instagram? Perfeito. Você vai definir seu horário de entrega. Você vai... Tá, lembrei agora. Eu falei que eu vou definir meu horário de entrega, tá? Eu gosto de trabalhar durante a semana de 11 às 7 da noite. No sábado, de 10 às 15. Por que que eu gosto de trabalhar de 11 às 7 da noite? Porque se a encomenda do cliente não for muito cedo, eu atendo raras exceções para entregar esse horário tão cedo. Tudo bem? Eu gosto de entregar a partir das 11. Porque dá tempo de eu verificar se alguma coisa deu errado. Dá tempo de eu embalar com calma. Acordar e tomar café da manhã. Porque somos seres humanos, né? A gente tem que pensar na gente também na hora de fazer as entregas. Então eu gosto de fazer esse horário até para ter uma margem de erro. Para se acontecer algum imprevisto. Depois disso... É isso mesmo, gente. É basicamente isso. Você vai definir o horário. Definindo o horário, você vai conseguir ter margem de erro. Quando você faz isso, você se torna uma pessoa pontual. Eu acho que eu sofri tanto com atrasos no passado, que hoje em dia eu sou pontual até um dia antes. Eu termino todas as minhas encomendas no dia antes. Só não termino decoração de bolo extremamente personalizada, principalmente com chantininho, né? Porque aí eu preciso fazer no horário, momentos antes do cliente vir buscar o bolo. Mas tudo que eu posso, eu termino antes para eu ser pontual com o meu cliente. Eu tenho pavor de atrasos. Eu fico uma pessoa que eu tenho pavor de atraso e acho que cliente nenhum gosta de atraso, né? Eu entendi que eu tenho que estar pronta nesse horário. Tem cliente que às vezes se atrasa e isso é comum. Mas pra mim o importante é eu estar pontualmente ali, ó, esperando o meu cliente. Sabe por quê, gente? Já pensou se eu não fosse pontual? Se um dia eu passar mal, eu posso ir para o hospital, deixar alguém na minha casa responsável de confiança para fazer essa entrega. Porque eu falo, ó, já tá pronto, tô passando mal, vou para o hospital. Pronto. É isso. Agora, se eu não fosse pontual dessa forma, o que ia acontecer? Eu não ia poder nem ir para o hospital passando mal, né? Porque eu não ia conseguir entregar a encomenda do cliente. Eu não ia poder, às vezes, dependendo, nem descer para atender o cliente. Então, por isso que é importante a pontualidade, porque você consegue lidar desde o imprevisto de alguma coisa deu errado na minha produção durante a noite, até o imprevisto de você passar mal e precisar sair e ir para o hospital. Gente, vou falar que a gente está bem perto de encerrar a live e eu queria saber se tem mais dúvidas. Se vocês estão gostando dessa live. Caiu umas 3 vezes, né? Mas tudo bem, seguimos aqui. Lembrando que quem ficou até o final, tirar um printzinho e compartilhar essa live vai ganhar, ó, material que eu fiz para ajudar vocês a se planejarem. Deixa eu só concluir o assunto da live, que aí eu falo o que é o material. Ó, e o mais importante que vocês precisam ter é planejamento financeiro. Eu não vou entrar a fundo na organização financeira, porque a gente vai ter uma live específica sobre precificação, tá?
Mas isso aqui tem que estar dentro do seu planejamento também. Lembra aquele momento que eu falei para vocês sobre o planejamento mensal? Que vocês precisavam anotar compras, precisavam anotar o aluguel. Quando você tem um planejamento mensal, você já sabe mais ou menos a sua meta inicial de ganhos, tá? Então, você sabe quanto que você tem que trabalhar naquele mês, quanto que você precisa vender para poder fechar o mês no positivo. Então, você já tem aqui, ó, previsão de gastos e ganhos. Certeza que tem alguém aqui nessa live que faz o velho caderninho, né? Então comecem a se organizar através do caderninho. Você pode ser planilha, tem vários aplicativos que ajudam vocês a se organizar financeiramente e tudo mais. Coloquem isso aí. Depois eu vou divulgar a data da live de organização financeira sobre precificação, porque eu acho que combina bem mais esse assunto lá. E hoje a gente já tem 1 hora de live. E é isso. Acho que eu falei todos os pontos hoje. Foi uma live bem completa, bem dinâmica. Não sei se vocês acompanharam as primeiras lives, mas eu estava mais tímida e às vezes um pouco perdida. E desse jeito eu acho que eu consegui fluir bem direitinho com vocês. Amanhã a nossa live vai ser sobre cardápios, tá? Por que você não deve ter um cardápio extenso trabalhando sozinha. E a gente vai seguir esse mesmo método de aula. Venham com o caderninho, anotem, tirem print, foto, publiquem, me marquem que eu quero ver todo mundo que está participando da aula. E eu tenho certeza que o conteúdo da aula de amanhã vai ser tão rico quanto o conteúdo de hoje. Tudo bem? Gente, para quem ficou até agora, vou falar uma coisa para vocês. Para quem participou da live, eu vou fazer uma pose aqui para vocês tirarem print. Deixa eu fazer aqui a pose. Pegar meu lápis, porque eu fiquei a noite toda aqui escrevendo. Fazer a pose, vocês tirem print. Postem no Instagram de vocês. E aí me marquem, que eu vou mandar o material que eu fiz, tá? Bem básico para vocês aprenderem a se planejar, ó. Planejamento semanal. Tudo bem? Vocês vão ter esse arquivo. Já tá aparecendo aí? Planejamento semanal. E aí? Planejamento mensal aquele, ó. Eu tô doidinha. O planejamento semanal. Apareceu o arquivo aí. E eu vou mandar para vocês um rastreador de hábitos. O que é um rastreador de hábitos, Rafa? Gente, ele é numerado de 1 a 30, de 1 a 31. Você vai escrever aqui os hábitos que você quer ter. Eu aconselho vocês quais hábitos que vocês vão botar. Fazer planejamento, executar o planejamento, gestão financeira. Aí vocês vão botar aí também, se vocês querem ir para academia, ter uma alimentação melhor, o que vocês quiserem. E aí, ao longo do mês, vocês vão ticando, entendeu? Ó, hoje eu fui na academia, tiquei. Hoje eu faltei à academia, não tiquei. Gestão financeira, hoje eu fiz, ontem eu não fiz, e assim vai. E aí, quando chegar no final do mês, você vai ter uma visão geral daquilo que você das metas que você planejou, se você está conseguindo cumprir ou não. Tudo bem? Ó, vou